Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, nome que marcaria a história chilena, veio ao mundo em 25 de novembro de 1915, na pitoresca Valparaíso, segunda cidade mais importante do Chile, atrás apenas da capital Santiago. Seu nascimento não foi um evento qualquer. Ele herdou o nome do pai, Augusto Pinochet, descendente de um imigrante francês que deixou a encantadora Bretanha, região no noroeste da França, ainda no século XVIII para se estabelecer em terras chilenas. Sua mãe, Avelina Ugarte Martínez, trazia em suas veias o sangue basco, de ancestrais que vieram do norte da Espanha, uma origem comum entre muitos dos primeiros colonizadores do país. O casal teve 5 filhos, sendo Augusto o primogênito, seguido por Gerardo, Avelina, Maria e Luís. Desde cedo ficou claro que a relação entre Augusto e sua mãe era especial. Mesmo décadas depois, já no auge do poder, ele mantinha o hábito de visitá-la todas as manhãs antes de iniciar suas atividades, um gesto que revelava não apenas afeto, mas também a influência profunda que ela exerceu sobre sua fé católica, um dos pilares de sua vida. A família Pinochet pertencia à classe média da época, o que permitiu ao jovem Augusto uma educação de qualidade. Seu percurso acadêmico começou no Seminário San Rafael em Valparaíso, e depois seguiu para o tradicional Colégio Sagrados Corazones, uma das instituições mais respeitadas da região, fundada em 1837 como uma das primeiras escolas privadas da América do Sul. Ali, entre 1928 e os anos seguintes, Augusto não se destacou como um aluno brilhante. Seu desempenho era mediano, excelia em matemática, mas enfrentava dificuldades em outras disciplinas. Ganhou o apelido de burro que alguns atribuíam ao seu riso característico, enquanto outros suspeitavam que refletia suas notas pouco impressionantes. Apesar disso, dominava o francês básico e, como era comum na época em um país de forte tradição católica, tinha conhecimentos sólidos de latim. Sua infância transcorreu sem grandes sobressaltos, em uma época em que o Chile desfrutava de um momento próspero. O país, assim como outros da América do Sul, colhia os frutos da primeira onda de globalização, entre 1870 e o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, milhões de europeus cruzaram o Atlântico em busca de novas oportunidades, impulsionados pela industrialização e pelos avanços na saúde. Enquanto nações como Brasil, Argentina e Uruguai atraíam principalmente italianos e espanhóis, o Chile, com sua costa voltada para o Pacífico, recebeu um fluxo significativo de alemães, croatas e irlandeses, enriquecendo ainda mais seu tecido social. Esse período foi marcado por uma estabilidade política rara. Durante a chamada era parlamentar, o Congresso chileno equilibrava o poder entre um executivo forte e uma democracia em consolidação. O país se firmava como líder mundial na produção de nitratos naturais, responsáveis por mais de 80% do nitrogênio usado em fertilizantes e na química agrícola global. Era uma era de otimismo, em que o progresso parecia inevitável. No entanto, os primeiros anos de vida de Pinochet coincidiram com os sinais de que esse ciclo estava prestes a se romper. A partir dos anos 1900, a economia chilena começou a dar mostras de esgotamento. A concorrência dos nitratos sintéticos, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, abalou a hegemonia do país nesse mercado. A crise se agravou com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, e a Grande Depressão que se seguiu. Enquanto Europa e América do Norte se recuperavam gradualmente, a América do Sul enfrentava desafios mais profundos, com efeitos duradouros em suas economias. Além das turbulências econômicas, o Chile vivia uma polarização ideológica crescente. A tradicional elite conservadora, donas de grandes propriedades rurais, via seu poder ser questionado pela ascensão de movimentos reformistas e socialistas, apoiados pelas classes média e trabalhadora. Essa tensão explodiu em 1924, durante o governo de Arturo Alessandri, quando o exército interveio na política, levando o militar Luiz Altamirano à presidência. Foi o início de um período de instabilidade, em que golpes e contragolpes se tornaram recorrentes, refletindo a disputa entre esquerda e direita que marcaria o século XX no país. Nesse contexto de transformações e incertezas, o jovem Augusto Pinochet deu os primeiros passos em direção ao que seria uma carreira militar pouco notável em seus anos iniciais. Após concluir os estudos nos Sagrados Corazones, ingressou na Escola Militar de Santiago, onde se especializaria em geografia militar, sem dar mostras, naquele momento, de que se tornaria uma figura central na história de seu país. Sua trajetória, até então, não diferia muito da de tantos outros oficiais latino-americanos da época, discreta, previsível e, à primeira vista, sem grandes ambições.
mas o destino reservava a ele um papel muito além do ordinário. A carreira militar de Pinochet, embora inicialmente discreta, começou a ganhar contornos mais definidos nos anos 1950, quando o jovem oficial, já casado com Lucia Iriart Rodrigues e pai de 5 filhos, Inés, Maria, Jaqueline, Augusto e Marco, consolidava sua reputação como um estrategista meticuloso. Sua especialização em geografia militar, antes vista como mera formalidade acadêmica, revelou-se um trunfo inesperado. Não por acaso foi convidado a lecionar na própria Escola Militar de Santiago, onde seus conhecimentos técnicos lhe renderam reconhecimento entre os pares. Mas aqui surge um detalhe curioso. Parte de seus escritos sobre doutrina militar, publicados na época, seria mais tarde questionada por suspeitas de plágio, um episódio que, embora pouco divulgado, lança uma sombra sobre sua trajetória intelectual. Enquanto isso, o Chile vivia uma transformação profunda. Após décadas de instabilidade política e econômica, o país buscava um equilíbrio frágil entre reformas sociais e a manutenção de uma ordem conservadora. A nacionalização do cobre, motor da economia chilena, colocava o país no centro de tensões geopolíticas, desafiando interesses estrangeiros, especialmente os dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a polarização ideológica se intensificava. De um lado, as forças tradicionais alinhadas ao capitalismo e ao anticomunismo. De outro, uma esquerda radicalizada, inspirada pelo marxismo e pela crítica ao imperialismo norte-americano. Era nesse caldeirão de contradições que um nome começava a despontar: Salvador Allende, líder socialista que, após 3 tentativas frustradas, finalmente conquistaria a presidência em 1970. Pinochet, por sua vez, ascendia na hierarquia militar com uma combinação de disciplina e oportunismo. Em 1956, foi escolhido para uma missão em Quito, no Equador, um país então à margem do desenvolvimento regional, mas estratégico para os interesses chilenos. Durante 4 anos e meio, trabalhou na criação de uma academia militar equatoriana, experiência que ampliou sua visão geopolítica e reforçou sua imagem como um oficial capaz de atuar além das fronteiras nacionais. De volta ao Chile, assumiu o comando de um regimento e, em 1963, tornou-se subdiretor da escola militar, consolidando sua influência sobre as novas gerações de oficiais. Os anos 1960 marcariam sua definitiva ascensão. Primeiro como chefe do Estado-Maior da 2ª Divisão do Exército, depois como intendente militar da província de Tarapacá, no norte do país, uma região de importância estratégica, rica em recursos minerais e próxima às fronteiras com Peru e Bolívia. Era um homem de meia idade, já com mais de 4 décadas de vida, quando chegou a Tarapacá em 1969. Poucos poderiam imaginar que, em menos de 5 anos, aquele oficial metódico e de fala pausada estaria no centro de um dos capítulos mais turbulentos da história chilena. Até então, sua trajetória sugeria um destino comum a muitos militares de carreira: uma aposentadoria honrosa, talvez um cargo burocrático, mas nada que o projetasse além dos círculos castrenses. No entanto, o Chile de 1970 não era um país comum. A eleição de Allende, com seu projeto de via chilena ao socialismo, representava um terremoto político. Pela primeira vez na América do Sul, o marxista assumia a presidência por vias democráticas, desafiando não apenas as elites locais, mas também a ordem global da Guerra Fria. As reformas de Allende, nacionalizações, reforma agrária, expansão dos direitos sociais, eram aplaudidas por muitos, mas vistas com horror por outros. E foi nesse contexto de divisão extrema que Augusto Pinochet, até então um nome secundário na cúpula militar, começou a ser observado com atenção. Sua lealdade institucional, seu conhecimento técnico e, acima de tudo, sua capacidade de se mover nos bastidores sem chamar atenção excessiva fariam dele uma peça-chave nos eventos que se seguiriam. O Chile estava à beira de um abismo, e poucos percebiam que aquele oficial de Tarapacá, com seu currículo impecável e sua postura reservada, seria um dos homens a decidir o rumo da história. Enquanto o governo Allende lutava para manter a governabilidade, as forças que conspiravam contra ele ganhavam terreno, e não apenas dentro das fronteiras chilenas. Do outro lado do continente, em Washington, olhares atentos acompanhavam cada movimento em Santiago. A Casa Branca, já há tempos incomodada com a ascensão de um governo socialista nas Américas, não escondeu seu descontentamento. Este perigoso socialista no poder no Chile é uma ameaça que não podemos ignorar, ecoavam nos corredores do poder. As sanções econômicas cuidadosamente calculadas para asfixiar a economia chilena foram apenas o primeiro golpe.
A inflação disparava, o desemprego crescia, e a desconfiança se espalhava como um vírus pela sociedade. Allende, cercado por todos os lados, tentava manobrar em um tabuleiro onde as peças já estavam sendo movidas por mãos invisíveis. Mas o verdadeiro jogo se desenrolava nos bastidores. Enquanto o presidente lutava para aprovar reformas em um congresso hostil, Augusto Pinochet, agora general-chefe do Estado-Maior do Exército, observava tudo com uma calma estratégica. Sua lealdade a Allende, pelo menos em aparência, lhe rendeu promoções cruciais. Em janeiro de 1971, assumirá o comando da Divisão de Santiago, um posto de poder dentro da capital. Pouco depois, a morte do ministro Edmundo Pérez Zujovic, vítima de um atentado em junho daquele mesmo ano, abriu espaço para que Allende, pressionado pela instabilidade, recorresse justamente ao homem que mais tarde se tornaria seu algoz. Pinochet foi nomeado para impor ordem em Santiago, sob um toque de recolher militar. A ironia era cruel. O mesmo oficial que jurava lealdade ao governo era, na verdade, uma peça fundamental em seu desmonte. Os sinais estavam todos lá, mas poucos os viam com clareza. Em 1972, Pinochet já era uma das figuras mais influentes das Forças Armadas, e sua ascensão não era casual. Enquanto Allende tentava, em vão, conter a crise política com um plano Z, uma suposta manobra para aumentar o controle sobre o Congresso e os militares, os conspiradores agiam sem ruído. Em 23 de agosto de 1973, menos de 3 semanas antes do golpe, Pinochet foi nomeado comandante-em-chefe do Exército. O tabuleiro estava montado. A junta militar, composta pelos chefes das Forças Armadas e dos Carabineros, já se articulava em segredo. Admiral José Toribio Merino, da Marinha, General Gustavo Leigh, da Aeronáutica, e General César Mendoza, dos Carabineros, formavam com Pinochet o quarteto que, em breve, reescreveria a história do Chile à força. Quando a manhã de 11 de setembro de 1973 amanheceu, o país acordou para um novo pesadelo. A Marinha tomou Valparaíso, fechando o principal porto do país. As estradas para Santiago foram bloqueadas e as comunicações cortadas. A Força Aérea, antes leal, agora bombardeava o Palácio de La Moneda, símbolo máximo do poder presidencial. Além de cercado, tentou em vão contatar seus apoiadores, mas era tarde demais. Às 8h30, os golpistas declararam o fim de seu governo. Às 9h, quase todo o Chile estava sob controle dos militares, exceto o coração de Santiago, onde Allende, em seus últimos momentos de resistência, enfrentava uma escolha impossível: render-se ou lutar até o fim. Ele escolheu a segunda opção. Pouco depois do meio-dia, enquanto as tropas avançavam sobre La Moneda, o mundo soube da notícia que abalaria a América Latina. Salvador Allende estava morto. Os golpistas, rápidos em consolidar seu poder, anunciaram ao país que uma nova era começara. Não havia mais presidente, nem constituição, nem democracia. Em seu lugar, uma junta militar assumia o controle absoluto, prometendo restaurar a ordem a qualquer custo. O Chile, que por décadas fora um farol de estabilidade na região, mergulhava agora em uma ditadura que marcaria sua história com sangue e medo. E no centro desse turbilhão, Augusto Pinochet, o homem que soubera esperar, agora detinha o poder que sempre almejou. Não como um mero participante, mas como o arquiteto de um regime que mudaria o Chile para sempre. O Chile, outrora um país de tradição democrática e avanços sociais, transformou-se em um laboratório de horror sob o comando de Pinochet. As ruas, antes vibrantes com o clamor por justiça e igualdade, agora silenciavam ao anoitecer, sufocadas por toques de recolher implacáveis. A lei marcial não era uma ameaça vã. Era a realidade diária de um povo aprisionado em sua própria terra. Quem ousasse questionar o regime, quem sequer suspeitasse de simpatia pela esquerda, era arrastado para as sombras de um sistema que não conhecia julgamentos, apenas vereditos. E os desaparecidos? Eles se tornaram o fantasma mais persistente dessa era. Vila Grimaldi, um nome que deveria evocar apenas a beleza de uma residência campestre, converteu-se em sinônimo de pesadelo. Lá, a Direção de Inteligência Nacional, DINA, braço sinistro do regime, aperfeiçoou a arte da tortura e do extermínio. Pelo menos 240 almas entraram naquele lugar e nunca mais saíram. Outros milhares foram levados para centros clandestinos espalhados pelo país e locais sem nome, sem registro, onde a vida humana valia menos que um decreto assinado à pressa. 3.000 pessoas, no mínimo, foram engolidas pelo vórtice da repressão. 3.000 famílias que ainda hoje esperam por um corpo, por uma verdade, por um pedaço de dignidade que lhes foi roubado.
Mas como um homem como Pinochet conseguiu se manter no poder por quase 2 décadas, enquanto o mundo assistia? A resposta está no tabuleiro geopolítico da Guerra Fria, onde o Chile não era um país, mas uma peça. Desde o triunfo de Fidel Castro em Cuba, Washington tremia ante a ideia de outro domínio comunista nas Américas. Cada governo socialista na região era visto como uma ameaça existencial, cada reforma agrária ou nacionalização, um prelúdio à revolução. E assim, sob a bandeira da segurança hemisférica, os Estados Unidos fecharam os olhos, ou pior, apertaram a mão, dos ditadores que prometiam esmagar a esquerda a qualquer custo. Stroessner no Paraguai, os generais brasileiros à junta argentina. Todos eles, aliados convenientes na cruzada contra o perigo vermelho. Pinochet, porém, foi além. Não se contentou em ser mais um fantoche do anticomunismo, ele arquitetou algo mais sinistro. A Operação Condor, uma teia de colaboração entre as ditaduras do Cone Sul, transformou a repressão em uma indústria transnacional. Sequestros, assassinatos, troca de prisioneiros, tudo coordenado com a bênção. E muitas vezes com o treinamento de agências de inteligência estrangeiras. O terror não tinha fronteiras. E enquanto corpos eram jogados no oceano, ou enterrados em valas comuns, os arquivos secretos cresciam, meticulosamente documentando cada crime, cada vida ceifada. Para o chileno comum, porém, o horror não vinha apenas das botas militares nas ruas ou dos carros sem placa que levavam pessoas no meio da noite. Vinha também de uma transformação silenciosa, mas brutal, a destruição sistemática de tudo aquilo que o Chile havia construído nas décadas anteriores. Além de, com seus erros e acertos, representava o ápice de um projeto de justiça social, nacionalizações, direitos trabalhistas, uma tentativa, mesmo que caótica, de redistribuir a riqueza de um país historicamente desigual. Pinochet e seus Chicago Boys, aqueles economistas formados na escola de Milton Friedman, chegaram com uma missão oposta: desmontar o Estado, vender o patrimônio nacional e entregar o Chile de bandeja ao Deus mercado. E assim, enquanto o sangue ainda secava nas calçadas, o regime anunciava sua revolução econômica. Protecionismo? Abolido. Controle de preços? Extinto. Serviços públicos? Privatizados. As minas de cobre, Chuquicamata, Euteniente, El Salvador, outrora símbolo de soberania nacional, foram devoradas por corporações estrangeiras, as mesmas que Allende havia expulsado. O resultado? Um milagre econômico para uns poucos, os grandes empresários, os bancos, as multinacionais. Para a maioria, porém, veio o desemprego, a precarização, a humilhação de ver seu país leiloado em nome de um progresso que nunca chegava. E enquanto o povo chileno aprendia a viver com menos, Pinochet aprendia a governar com mais. Cada ano no poder consolidava seu controle, cada eleição fraudulenta, como o plebiscito de 1980, onde o sim, a sua permanência foi garantido com fraude e repressão, era um novo selo de legitimidade para a ditadura. O mundo, é verdade, começou a murmurar. A ONU condenou, a Anistia Internacional denunciou. Até mesmo os Estados Unidos, em seus momentos de hipocrisia seletiva, pressionaram por mudanças. Mas Pinochet, mestre na arte da sobrevivência política, soube jogar com as contradições da Guerra Fria. Afinal, para Washington, um ditador anticomunista era sempre preferível a um democrata de esquerda. E assim o Chile seguiu seu curso. Um país partido ao meio, onde o medo caminhava lado a lado com o lucro, onde os ossos dos desaparecidos ainda sussurravam sob a terra, enquanto os economistas comemoravam os índices de crescimento. Uma nação que, contra todas as probabilidades, aprenderia a resistir. Mas essa é outra história. O Chile, porém, não era mais o mesmo. As portas que antes se fechavam aos investidores estrangeiros agora se escancaravam com um sorriso de boas-vindas, e não por acaso. As empresas que Allende expulsara, as que fugiram por medo ou as que simplesmente não suportavam o clima de incerteza, voltavam agora como triunfadoras. Dow Chemical, Firestone, a onipotente TT, todas elas, antes persona non gratae, recebiam tapetes vermelhos e promessas de lucro sem precedentes. Não era generosidade, claro, era cálculo. O mundo ardia na crise do petróleo, os mercados tremiam e o Chile, com sua inflação galopante e suas feridas ainda abertas, precisava desesperadamente de um milagre. Pinochet, sempre pragmático, soube onde buscá-lo, nos laboratórios do neoliberalismo, onde economistas como Milton Friedman e seus discípulos chilenos, os Chicago Boys, desenhavam receitas de choque para economias em colapso. E que choque foi aquele? Em 1975, o país se tornou cobaias de um experimento radical.
cortes brutais nos gastos públicos, privatizações em massa, abertura indiscriminada ao capital estrangeiro. Chamaram de terapia. Um eufemismo elegante para o que, na prática, significava desmontar o Estado social, vender aos pedaços o que restava das nacionalizações de Allende e transformar direitos em mercadorias. Os resultados? Para alguns, espetaculares. Os índices macroeconômicos melhoraram, a inflação caiu, e uma nova classe de empresários, muitos deles ligados ao regime, enriqueceu como nunca. O Chile se tornou o aluno modelo do FMI, o exemplo a ser seguido, a prova viva de que o livre mercado poderia ressuscitar até os cadáveres mais podres. Mas a que custo? Porque enquanto os números brilhavam nos relatórios, as ruas contavam outra história. Os salários despencavam, o desemprego explodia, e os serviços públicos, saúde, educação, previdência, eram entregues à lógica implacável do lucro. O Estado, antes um protetor, mesmo que imperfeito, agora se retirava, deixava os mais frágeis à própria sorte. E os mais frágeis, como sempre, eram os mesmos: os trabalhadores, os indígenas, os que viviam nas periferias de Santiago ou nas regiões esquecidas do Sul. A desigualdade, que já era um câncer, metastatizou. 40 anos depois, em 2019, ela ainda estaria lá, tão visceral que levaria milhões às ruas em protestos históricos. Mas em 1975, quem ousava questionar? Pinochet, é claro, não estava interessado em debates. Enquanto seus tecnocratas ajustavam planilhas, ele ajustava o país à sua imagem. O homem que prometera uma transição rápida para a democracia se apegou ao poder com unhas e dentes. Os generais que o rodeavam, outrora aliados na junta, foram sendo neutralizados um a um. Alguns exilados. Outros convenientemente aposentados. A propaganda trabalhava sem descanso. Pinochet não era mais um ditador, era o capitão-general, herdeiro direto de O'Higgins, o libertador. Seu uniforme mais alto que os demais, sua figura estampada em selos, moedas, murais, um culto à personalidade que beirava o grotesco, mas que muitos abraçavam com fervor quase religioso. Em um país de tradição católica, não era difícil vender a ideia de um líder iluminado, um homem providencial guiado por Deus e pela Virgem. E assim, entre o milagre econômico e o mito do Salvador, o Chile se transformava. Não em uma democracia, não em uma sociedade justa, mas em um laboratório onde se testavam, sem piedade, os limites do capital e da repressão. Os ossos dos desaparecidos ainda não haviam sido enterrados. Os torturados ainda não haviam falado. Mas o mercado já celebrava sua vitória. E o mundo, cego pelos números, aplaudia. Os inimigos de Pinochet? Eles eram sombras suspeitas, nomes ciscados de listas que nunca deveriam ter existido. Enquanto isso, o general se transfigurava em ícone. Estátuas brotavam como cogumelos após a chuva. O presidente em pose beatífica, o rosto esculpido com a serenidade de um santo guerreiro. Praças públicas, salões de casas modestas, até mesmo os lares mais humildes eram convidados a abrigar sua efígie, como se a presença do ditador em miniatura pudesse afugentar os demônios da discórdia. Leve-o para casa, mantenha-o seguro entre os seus, sussurravam os panfletos, enquanto cartazes monumentais cobriam as cidades, transformando o uniformizado em um deus laico, onipresente e inquestionável. E não era por acaso. O exército chileno, afinal, era uma máquina de obediência cega, a mais disciplinada da América do Sul, um bloco de granito onde não cabiam rachaduras. Não havia espaço para dissidentes, muito menos para ambiciosos que ousassem disputar o trono. A polícia secreta, tecida nas semanas que se seguiram ao golpe de 1973, não se contentava em caçar os fantasmas de Allende ou os socialistas que ainda respiravam. Seu trabalho era mais sutil, mais profundo. Vigiar até mesmo aqueles que dentro do próprio regime poderiam. Você não estaria pensando em trair, estaria? Claro que não. Ninguém em sã consciência ousaria. O Estado, esse monstro burocrático que os liberais tanto desprezavam, foi desmontado peça por peça, mas não para dar lugar à liberdade. No lugar dos funcionários públicos, surgiram os homens de confiança, escolhas pessoais de Pinochet e seu círculo íntimo. Lealdade e não competência. Um sistema onde cada cargo, cada decisão, cada assinatura em um documento era um juramento de fidelidade ao general. Ao homem não há instituição. E assim a segurança nacional, esse conceito vago e elástico, virou a desculpa perfeita para esmagar qualquer coisa que cheirasse à oposição. É para o seu bem, diziam os uniformes, enquanto as celas se enchiam e os arquivos da repressão engordavam. Até que em 1980, chegou a hora de oficializar a farsa.
Um plebiscito, que bela palavra, tão democrática, para aprovar uma nova Constituição, a primeira desde 1925. Um texto que coincidentemente entregava ao presidente da República poderes quase divinos. 8 anos de mandato sem contestações. A junta militar, que já deveria ter se dissolvido após o golpe, agora se ajeitava no trono, disfarçada de legalidade. As opções para o eleitor eram claras: Pinochet ou caos. E o caos, bem, o caos já tinha endereço conhecido, era qualquer lugar onde se ousasse questionar. O resultado? 67% de aprovação, anunciaram os alto-falantes, enquanto os opositores gritavam fraude nas ruas. Urnas violadas, votos inventados, ameaças veladas. Mas que importavam os detalhes? No dia 11 de março de 1981, a nova carta entrou em vigor, e o general se coroou de presidente por mais 8 anos. Uma nova era, proclamavam os jornais. Uma era onde a economia, esse Deus caprichoso, ditava o ritmo da história. A economia. Esse conto de fadas com números. Nos anos 1970, os Chicago Boys, aqueles economistas formados no templo do livre mercado, haviam prometido um milagre. E por um tempo, pareceu que o milagre acontecia. Depois do colapso de 1975, quando o PIB despencou 13% e o desemprego beijou os 20%, as reformas começaram a mostrar seus dentes. A inflação, que em 1974 havia superado os 350%, um recorde mundial, parabéns, Chile, foi domada. O crescimento voltou a sorrir. 3,8% em 1976, 10% em 1977, e depois uma média de 8% ao ano, como se o país tivesse descoberto a fórmula da prosperidade eterna. O segredo? Um peso artificialmente valorizado, dívidas estrondosas e a ilusão de que o mercado, sozinho, poderia curar todas as feridas. Até que a conta chegou. Os anos 1980 começaram com um tropeço. A crise da dívida latino-americana, aquele pesadelo coletivo onde bancos internacionais, o FMI e os Estados Unidos decidiram que era hora de cobrar o que haviam emprestado, atingiu o Chile como um soco no estômago. Em 1982, o PIB despencou 11%. Em 1983, mais 5%. O milagre revelava sua verdadeira face, um castelo de cartas construído sobre dívidas, especulação e a exploração de quem já não tinha nada. Mas não se preocupe, diziam os otimistas, pior do que na Argentina não ficou. Como se isso fosse um consolo. E assim, entre números que subiam e caíam como montanhas russas, o Chile de Pinochet seguia seu curso. Um laboratório onde se testava até onde um povo poderia ser dobrado em nome do progresso. O PIB podia até crescer, as estatísticas podiam ser pintadas de verde. Mas as cicatrizes, elas não entravam em nenhuma planilha. Mas não se engane com os números frios dos relatórios econômicos ou com o discurso ufanista de que o bolo estava crescendo. Porque enquanto a torta ficava maior, as fatias para a maioria dos chilenos encolhiam até sumir do prato. Sim, o PIB subia. Mas os salários, esses caíram por 15 anos seguidos sob o regime, como se o progresso fosse um jogo onde só alguns podiam jogar com dados não viciados. A inflação dos anos 1970 devorou o poder de compra como um incêndio em pastagem seca, e quando a poeira baixou, o que sobrou? Serviços públicos esqueléticos, hospitais com leitos vazios não por eficiência, mas por falta de recursos. Escolas onde o futuro das crianças era ensinado entre paredes descascadas. Entre 1970 e o final dos anos 1980, o investimento estatal em moradia, saúde e educação despencou para 1/3 do que era, como se o Estado tivesse decidido que a dignidade básica era um luxo que o Chile não podia mais bancar. E para onde foi todo aquele crescimento tão celebrado? Para os bolsos de uma elite empresarial que, de repente, viu-se donatária de um país à venda. Para os executivos de gravata que comemoravam lucros recordes enquanto operários faziam fila em sopões comunitários. Para os interesses estrangeiros que, convenhamos, nunca tiveram tanto carinho por ditaduras quanto quando elas abriam as portas dos recursos naturais a preço de banana. Porque no fundo, o milagre chileno era isso. Um esquema onde poucos ganhavam muito, muitos perdiam tudo, e o resto do mundo fingia não ver, desde que os cheques compensassem e os discursos sobre estabilidade soassem bem nos jornais de negócios. Mas havia os aliados, claro. Os Estados Unidos, sempre solícitos quando se tratava de conter o perigo vermelho na América Latina, fecharam os olhos para as fossas comuns enquanto apertavam as mãos que as cavavam.
A Guerra Fria transformava torturadores em parceiros estratégicos, e Pinochet, esse general que se fazia chamar de meu general, por uma população amedrontada, era apenas mais um peão útil no tabuleiro geopolítico. Até a construção de um aeroporto em Rapa Nui, esse capricho estratégico no meio do Pacífico, ganhou financiamento americano, como se a soberania chilena fosse um detalhe menor diante da conveniência militar. Quando Washington pedia que Pinochet melhorasse seu histórico de direitos humanos, era como um pai que repreende o filho por sujar o tapete enquanto lhe entrega um cheque em branco. A crítica era performática, o apoio, inquebrantável. E então veio a Guerra das Malvinas, esse espetáculo grotesco onde a Grã-Bretanha de Thatcher encontrou em Pinochet um aliado tão cínico quanto ela. Enquanto argentinos morriam em trincheiras congeladas, Santiago fornecia inteligência a Londres, como se a solidariedade sul-americana fosse um conceito ultrapassado, ou pior, um obstáculo aos negócios. O Chile de Pinochet, afinal, não tinha amigos, tinha interesses. E os interesses naqueles anos passavam por cima de corpos, de fronteiras e até de qualquer vergonha que pudesse restar. Mas não se iluda. Por trás da fachada de eficiência militar e dos discursos sobre ordem, o regime era um castelo de cartas sustentado pelo medo. A hierarquia prussiana que Pinochet tanto admirava não era sinal de disciplina, mas de paranoia, um sistema onde a lealdade se media em delações e onde o menor desvio era punido com desaparecimentos. O culto à personalidade, aquele meu general sussurrado entre dentes, não nascia do afeto, mas da certeza de que qualquer outro nome poderia ser o próximo na lista dos condenados. E quando a década de 1980 chegou ao fim, até os mais cegos perceberam. O modelo havia falhado não por falta de números, mas por excesso de sangue. O Chile não era uma potência emergente, era um país de costas quebradas, onde o sucesso econômico era a máscara de uma tragédia humana tão profunda que nem mesmo as planilhas mais criativas conseguiam esconder. Aqueles rostos sorridentes estampados em cartazes, aquelas estátuas que ocupavam praças como guardiãs de um tempo que nunca foi de todos, por trás da fachada de ordem. O Chile dos anos 1980 já não conseguia disfarçar o cheiro de podridão. Não era fascismo no sentido clássico, embora os botins militares pisoteassem a democracia com a mesma arrogância de Mussolini ou Franco. Mas os acadêmicos, tão ávidos por matizar a barbárie, insistiam em rotulá-lo de outra coisa. Um homem fuerte à moda latino-americana, um general de laboratório, moldado nos gabinetes de Washington e nas salas de guerra da Guerra Fria. Afinal, quem melhor para ser sócio dos Estados Unidos do que um ditador que abria as veias da nação em nome do progresso? Pinochet não era um fascista, era pior. Era um negociante da dor, um executivo do terror com carteira assinada pelo Pentágono e bênção do FMI. E lá estava ele, em pleno 1988, ainda se fazendo chamar de presidente, como se o título pudesse lavar o sangue das mãos. A Constituição de 1980, aquela farsa escrita canetada e aprovada sob ameaça, lhe garantia um último truque, um plebiscito para estender seu reinado até 1997. 8 anos a mais de chumbo, 8 anos a mais de desaparecidos, 8 anos a mais de um país de joelhos. Mas o Chile já não aguentava mais engolir a mentira. As ruas antes silenciosas pelo medo começaram a murmurar. Os partidos proibidos por quase 15 anos, ressurgiam como fantasmas teimosos. Até a igreja, aquela instituição que por tanto tempo abençoara o regime em troca de migalhas de poder, agora se via obrigada a escolher entre a cruz e a baioneta. E quando o Papa João Paulo II, com sua autoridade moral inquestionável, sussurrou aos bispos chilenos que era a hora de virar a página, até os mais cegos entenderam. O jogo estava virando. A oposição que há anos se reorganizava na clandestinidade, emergiu como um só punho. Socialistas, democratas, cristãos, radicais, todos sob a mesma bandeira do não. Não há ditadura. Não ao medo. Não há mais uma década de noite. Pinochet, em sua arrogância, acreditava que o plebiscito seria uma mera formalidade. Afinal, ele controlava as urnas, as forças armadas, a televisão. Mas subestimou o cansaço de um povo que já não tinha mais nada a perder. Em 5 de outubro de 1988, o não venceu com 56% dos votos. Não foi uma vitória, foi um terremoto. 44% ainda o apoiavam. Talvez. Ou talvez aqueles números fossem apenas mais uma mentira em uma história cheia delas. O que importava era que, pela primeira vez em 15 anos, o Chile respirava sem permissão. Pinochet não aceitaria a derrota sem lutar. Suas polícias secretas fabricaram crises, inventaram ameaças, tentaram justificar um novo golpe.
Quando as Forças Armadas finalmente recusaram-se a ser cúmplices de mais um banho de sangue, o ditador viu-se encurralado. Em 1989, o plebiscito que ele mesmo impôs selou seu destino: eleições livres. E assim, em dezembro daquele ano, Patrício Aylwin, o democrata cristão que carregava nas costas o peso de uma nação ferida, assumiu a presidência. Pinochet, depois de 17 anos no poder, foi obrigado a deixar La Moneda. Não sem antes garantir sua impunidade, senador vitalício, chefe das Forças Armadas intocável. A transição seria lenta, dolorosa, cheia de concessões vergonhosas. Mas pela primeira vez em décadas, o Chile podia olhar para o futuro sem ver apenas um fuzil apontado para a própria cabeça. Aylwin herdou um país em frangalhos. Não bastava reconstruir a democracia, era preciso desenterrar os mortos. Em 1990 nasceu a Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, um esforço desesperado para dar nome aos desaparecidos, para contar uma história que o regime tentará apagar. Os relatos eram insuportáveis: milhares torturados, executados, jogados ao mar ou enterrados em valas comuns. E enquanto as famílias choravam sobre ossos recém-identificados, Pinochet observava de longe, impassível, como se aquelas vidas não fossem mais do que linhas em um relatório que ele jamais lera. Mas a história, como sempre, tinha seus caprichos. Em 1998, o velho ditador, agora um senador decadente, viajou a Londres para tratar de suas dores nas costas, ou, como alguns suspeitavam, para fechar mais um de seus negócios sujos. Não contava com Baltasar Garzón. O juiz espanhol, armado com uma pilha de denúncias e a memória de 190 cidadãos espanhóis assassinados pelo regime, emitiu um mandato de prisão. Carmelo Soria, diplomata espanhol sequestrado e morto pela DINA, era apenas um nome na longa lista de vítimas. 6 dias depois, Pinochet foi detido. De repente, o intocável virou prisioneiro. 1 ano e meio de prisão domiciliar na Inglaterra, enquanto o mundo assistia, entre o espanto e a esperança, ao desmoronamento final de um homem que se julgava acima da lei. Tony Blair, o primeiro-ministro britânico, via-se em um dilema: entregá-lo à justiça ou ceder às pressões dos que ainda o defendiam como um aliado da Guerra Fria. A resposta viria não dos tribunais, mas da biologia. Em 2000, Pinochet foi declarado inapto para ser julgado por razões de saúde. Livrou-se da cadeia, mas não da história. Morreu em 2006, sem jamais ter pago por seus crimes, rodeado pela sombra de suas vítimas. O Chile, enquanto isso, seguia em frente ferido, mas de pé. A democracia, frágil e imperfeita, resistia. E embora a herança de Pinochet ainda envenenasse a política, a economia e a memória do país, uma coisa era certa: o não de 1988 não havia sido em vão. Era o grito de um povo que, depois de tanto silêncio, finalmente aprenderá a dizer basta. Mas a história de Pinochet não terminou com seu exílio forçado em Londres nem com seu retorno triunfal a Santiago. Enquanto o ditador envelhecia entre processos judiciais e manobras políticas, o mundo assistia a um espetáculo grotesco: a impunidade vestida de legalidade, a justiça sendo negociada como moeda de troca. Margaret Thatcher, sua aliada incondicional, não poupou esforços para interceder por ele, como se a gratidão por serviços prestados durante a Guerra das Malvinas pudesse apagar décadas de terror. George H.W. Bush, outro nome pesado no tabuleiro geopolítico, também estendeu sua mão protetora. Por um tempo, parecia que o tempo, esse cúmplice silencioso dos poderosos, trabalharia a favor do velho general. Até que em março de 2000, o governo britânico, pressionado por uma opinião pública cada vez menos disposta a tolerar a farsa, cedeu. Pinochet voltaria ao Chile, não como herói, mas como réu. E foi assim que o ditador desembarcou em solo chileno, recebido por uma multidão que, pasmem, o aclamava como se fosse um libertador. A cena era surreal: um homem acusado de crimes contra a humanidade ovacionado por milhares, enquanto as famílias das vítimas choravam em silêncio. Mas a farsa não pararia por aí. Pouco depois de seu retorno, o Congresso chileno, dominado por uma direita ainda nostálgica dos anos de chumbo, aprovou uma reforma constitucional com um objetivo claro: blindar Pinochet. Com quase 80% dos votos, os parlamentares decidiram que ex-presidentes não poderiam ser julgados por atos cometidos durante seus mandatos. Era a impunidade institucionalizada, um recado claro. No Chile, alguns estavam acima até da memória. Mas a justiça, quando tardia, costuma ser teimosa. Em agosto de 2000, a Suprema Corte chilena, aquela mesma que anos antes havia se curvado ao regime, deu um passo inesperado: indiciou Pinochet pelo desaparecimento de dezenas de opositores. Pela primeira vez, o ditador viu-se obrigado a responder por seus crimes.
Mas a estratégia de seus advogados era simples e cínica: arrastar os processos até que a idade e a doença o livrassem da cadeia. E de fato, em 2002, o tribunal arquivou o caso, alegando que sua saúde frágil, um homem de 86 anos, afinal, o impedia de ser julgado. Mais uma vez, a justiça tropeçava em sua própria sombra. Porém, o destino gosta de ironias. Em 2004, quando todos já davam Pinochet por intocável, a Suprema Corte revogou sua própria decisão. Desta vez, não se tratava apenas de desaparecidos ou torturas, mas de algo que até seus aliados mais fiéis não podiam ignorar: corrupção. O general que se apresentava como guardião da moral e da ordem havia desviado milhões, lavado dinheiro e fechado negócios escusos com armas e contrabando. Até mesmo seus apoiadores mais ferrenhos começaram a se distanciar. O mito do homem forte desmoronava, revelando um velhaco comum, um ladrão de colarinho branco com as mãos sujas de sangue. Os anos seguintes foram um vai-vem de prisões domiciliares, audiências suspensas e manobras jurídicas. Pinochet, agora um velho decrépito, ainda conseguia sorrir para as câmeras, como se tudo não passasse de um mal-entendido. Enquanto isso, em 2005, as Forças Armadas chilenas, a mesma instituição que havia sido seu braço executor, fizeram algo impensável: reconheceram publicamente sua responsabilidade nos crimes da ditadura. Era um gesto tardio, insuficiente, mas simbólico. O país finalmente começava a enfrentar seu passado. Pinochet, é claro, negou tudo. Não me lembro, repetia, como se a amnésia pudesse apagar arquivos, documentos, testemunhos. Até que em dezembro de 2006 a farsa chegou ao fim. Um ataque cardíaco o deixou à beira da morte. Nos dias que se seguiram, enquanto recebia os últimos sacramentos, o Chile se dividiu mais uma vez. Uns choravam a perda do salvador da pátria, outros finalmente respiravam aliviados. Não houve funeral de Estado. O governo, em um gesto de dignidade, recusou-se a homenagear um carrasco. Seu corpo foi velado na Academia Militar, entre bandeiras a meio mastro e uma cerimônia fria, protocolar. Mas nas ruas, a história era outra. Enquanto 60 mil pessoas compareciam ao seu enterro, milhares mais celebravam sua morte como o fim de uma era. Não houve tiros, não houve repressão. Apenas o silêncio pesado de um país que, depois de décadas, começava a se permitir respirar. Hoje, o Chile que Pinochet deixou para trás é um paradoxo. É uma nação que, apesar das cicatrizes, conseguiu se reerguer, que após anos de transição turbulenta, estabilizou sua democracia e se tornou um dos países mais seguros da América Latina, um feito e tanto em um continente marcado pela violência, que superou divisões ideológicas para construir uma sociedade onde, apesar das desigualdades, a paz é uma realidade tangível, mas é também um Chile que ainda carrega a sombra de seu passado. Porque a justiça, quando chega tarde, nunca é completa. E porque a impunidade, mesmo quando derrotada, deixa marcas que nenhuma lei pode apagar. Pinochet morreu sem pagar por seus crimes. Mas o Chile, esse sim, segue vivo. E é nesse detalhe, nessa teimosia de um povo que se recusa a esquecer, que reside a verdadeira vitória. É inegável que o Chile de hoje ostenta números que impressionam. Sim, é a economia mais sólida da América do Sul, com um PIB per capita que supera o de seus vizinhos e um índice de desenvolvimento humano que o coloca à frente de nações com histórias muito menos turbulentas. Os dados não mentem. Entre as décadas de 1970 e 1980, enquanto grande parte da região afundava em crises, o Chile traçou um caminho próprio, um caminho que, para muitos, salvou o país do colapso. Mas aqui está o paradoxo que poucos ousam enfrentar: esse mesmo milagre econômico nasceu de uma escolha feita à força. Não foi um debate democrático, não foi um consenso social. Foi uma imposição. Em 1973, o Chile estava dividido entre duas visões irreconciliáveis. De um lado, o socialismo radical de Allende, com suas nacionalizações e sua promessa de justiça social a qualquer custo. Do outro, a receita neoliberal que mais tarde se tornaria o evangelho de Thatcher e Reagan. Pinochet não inventou essa segunda via, ele a impôs com sangue. E é aqui que a narrativa se complica. Porque sim, os Chicago Boys transformaram a economia chilena. Sim, as reformas liberalizantes atraíram investimentos, estabilizaram a moeda e criaram uma classe média que até hoje desfruta de um padrão de vida incomum na região. Mas a que preço? Um regime que torturou, sequestrou e executou não pode ser absolvido pelos dividendos que pagou décadas depois. A prosperidade construída sobre ossos não é prosperidade, é uma dívida moral que nenhum crescimento econômico consegue quitar. Os defensores de Pinochet gostam de pintá-lo como o homem que evitou o caos. Argumentam que sem o golpe de 1973,
o Chile teria virado outra Cuba, outro experimento socialista falido. Mas essa é uma falsificação da história. O verdadeiro caos não era a ameaça de um governo de esquerda, era a resposta desproporcional a ele. A Operação Condor não foi um mal necessário. Foi um crime de Estado sistemático, uma máquina de terror que transcendeu fronteiras e deixou cicatrizes em toda uma geração. Os desaparecidos não eram estatísticas, eram pais, filhos, irmãos, artistas, operários, estudantes. E suas famílias ainda esperam por respostas. Pinochet não foi um estadista visionário. Foi um militar ambicioso que soube aproveitar o momento certo. A Guerra Fria, o medo do comunismo, a complacência de potências estrangeiras que viram nele um aliado conveniente. Sua ascensão não foi um destino manifesto, mas uma sequência de oportunidades que ele soube explorar com frio cálculo. E quando o poder lhe escapou das mãos, em 1990, não foi por nobreza, foi porque o mundo já não tolerava mais ditadores como ele. Hoje, quando se fala de Pinochet, o debate se divide entre dois extremos: ou ele é o monstro que destruiu vidas, ou o salvador que construiu uma nação. Mas a verdade é mais incômoda: ele foi ambas as coisas e nenhuma delas o redime. Um país não se mede apenas por seu PIB, assim como um líder não se julga apenas por suas políticas econômicas. O Chile de hoje é prova de que é possível superar até as feridas mais profundas, mas também de que algumas marcas nunca desaparecem completamente. E você? Consegue separar o legado econômico da violência que o sustenta? Acha que a história julgará Pinochet como um tirano ou como um reformador? Ou será que, no fim das contas, a única lição que fica é a de que nenhum progresso justifica o sangue derramado para alcançá-lo?